Olá, queridos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje, terça-feira, 24 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Thaís, Adriana, Rosângela, Valéria. Bom dia, queridas. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento, que essa seja uma terça-feira de alegria, de paz, de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, e que seja uma terça-feira, queridos, onde a gente tira um tempo de qualidade para derramar aos pés do nosso Deus tudo aquilo que está no nosso coração, que a gente tira um tempo de qualidade para orar, para buscar o nosso Deus, para conhecer mais o nosso Senhor Jesus, para a gente conhecer, para a gente ter mais intimidade, nós precisamos passar tempo com Ele, queridos. Então que hoje seja o dia de intencionalmente você tira um tempo para você se dedicar mais ao nosso Deus, a priorizar as coisas que realmente são importantes, eternas, que é exatamente a passagem poderosa que a gente vai ver hoje, que a gente encontra lá em João 25:36. Vamos ver quantos ensinamentos Jesus tem pra gente nessa passagem tão poderosa. Vamos antes fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Giovanni, Silvânia, André, Elane, Marcinha. Bom dia, queridos. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Agradecemos, Pai, pelo dia que está começando agora, essa página em branco da nossa vida que está começando agora. Ajude-nos, Pai, a preencher essa página com as coisas que realmente são importantes, realmente, Pai, com as coisas que fazem sentido, Pai, para a gente agora, para a gente no futuro, que a gente entenda que a gente está sempre plantando sementes e ajude-nos a plantar sementes boas, sementes do bem em tudo que fazemos ou pensamos. Paizinho, nós recebemos a sua palavra no nosso coração, que diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós não conseguimos nem imaginar, Pai, o tamanho do infinitamente mais do Senhor. Mas ajude-nos, Pai, a viver conforme a sua vontade, porque queremos sim, Pai, receber o infinitamente mais do Senhor na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que achamos que tem algo demorando na nossa vida, é algo que falta acontecer. Sabemos que o Senhor está conosco, nada nos falta, nós somos completos no Senhor. E sabemos, Pai, que tudo tem a hora certa e que na hora certa o Senhor faz acontecer depressa. Perdoe-nos pelas vezes, Pai, que estamos ansiosos, aflitos e querendo antecipar, pular etapas. Perdoe-nos por isso, Pai, e ajude-nos para que a gente fique firme no Senhor, aguardando o tempo certo, o tempo da colheita abundante em cada área da nossa vida. Renova as nossas forças nesse dia, Pai. Continue, por favor, protegendo, blindando e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora para sempre. Paizinho, pedimos para que o Senhor toque nos corações mais endurecidos, Pai, nos corações que as pessoas olham e pensam, não tem jeito, não tem mais jeito. Sim, Pai, sabemos que tem jeito, porque nada é impossível para o Senhor. Toque no coração dessas pessoas, Pai. E também pedimos nesse dia, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor, Pai, cicatrize a alma das pessoas que estão com dores dilacerantes, Pai. Transforma a mente das pessoas, Pai, dessas pessoas que estão passando por isso. Transforme, Pai. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor dê alegria para essas pessoas, a paz que excede entendimento, que elas conheçam, Pai, as maravilhas do seu amor, que elas possam testemunhar da sua bondade, do seu favor, da sua compaixão. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, um dia precioso, um dia, Pai, que a gente faça o melhor nesse dia de hoje, Pai. Esse não será mais um dia, mas esse será o dia.
Obrigada por tudo, nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, queridos, preciosos, sejam bem-vindos. Vani, Clarice, Yara, bom dia, Grazi. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Paula, como assim? Tá frio, tá chuva, tá isso, tá aquilo. Queridos, a alegria vem de dentro. A alegria não vem da circunstância, não vem do que tá fora. Mas a gente precisa sempre, queridos, ser levados não por circunstâncias, mas por aquilo que nos move, que é o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que habita em nós, e Ele nos guia a todas as coisas. E amados, queridos, preciosos, nós vamos ver hoje uma palavra, uma passagem muito poderosa, assim como tudo de Jesus, que a gente encontra lá em João 6, eu vou ler do versículo 25 até o versículo 37. Vamos ver aqui mais um grande ensinamento do nosso Senhor Jesus, que nos ensina que há uma maneira certa. Muitas vezes as pessoas estão buscando Ele apenas pelas bênçãos. A gente vai ver aqui essa passagem. Jesus tinha acabado de dar alimento para o povo, pão para o povo, e as pessoas estavam buscando a Jesus somente por isso. Mas Jesus vai mais profundo na palavra dele, que a gente vai ver. Ele nos ensina a buscar o abençoador em primeiro lugar. Então, é uma grande reflexão para a gente. Será que estamos buscando Jesus somente com interesse? Ou estamos buscando Jesus porque realmente queremos conhecer Jesus profundamente, queremos andar com Jesus, de conhecer Jesus e não apenas de ouvir falar? Será que realmente estamos buscando Jesus somente com aquela lista de pedidos, como se estivéssemos indo no mercado comprar coisas? Ou estamos realmente inclinados com o coração que confia em Jesus, que tem plena convicção, fé em Jesus, que quer conhecer, que mais deseja do fundo do coração é que Jesus se revele mais e mais e mais a cada um de nós? Nós sabemos, nós falamos isso muito por alto ontem. Sempre que a gente pensa que já tem muita intimidade com Jesus, não, já tem bastante intimidade com Jesus, já busco bastante Jesus, queridos, sempre tem mais, sempre tem muito mais quando estamos falando do nosso Senhor Jesus. Então que a gente não se acomode. Ah, já tá tudo bem. Não, peraí, tá tudo bem, mas eu quero mais, eu quero conhecer mais e mais, porque Jesus é aquele que preenche os nossos vazios. E vamos ver essa palavra tão poderosa. Mais uma vez eu vou dizer, a gente encontra lá em João 6, eu vou ler do versículo 25 até o versículo 37. Abra o seu coração e os seus ouvidos, quem tem ouvidos, ouça para receber essa palavra. Jesus, o pão da vida. Quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Meu Deus! Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que o Senhor fará? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dará o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais, mais uma vez eu vou dizer, Jesus está dizendo aqui, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Queridos, temos muitas lições para tirar aqui dessa passagem de Jesus. A gente começa lá no início, eles lá perguntando, mestre, quando chegastes aqui, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí na sequência Jesus vai dizer para eles buscarem o Filho do Homem que tem a comida permanente, a comida eterna. E queridos, essa é uma grande reflexão para a gente que muitas vezes pode cair sim nessa situação da gente buscar Jesus somente com interesse. Busque o abençoador acima de buscar a benção. Tem muita gente que está buscando somente a benção, mas rejeita Jesus. Como é que pode isso? Ele que é o dono da benção. Ele que derrama a benção sobre a nossa vida. Então como assim a pessoa quer desfrutar das maravilhas do nosso Deus em profundidade, mas ela rejeita Jesus, ela rejeita passar um tempo com Jesus, ela fica em dúvida, afinal, sobre Jesus. Então, peraí, tem alguma coisa que não está batendo, então a palavra aqui de Jesus, que ele está ensinando, é claro. Então ele sabe, amados, é claro que Jesus sabe de todas as coisas. Aqui mesmo ele já sabia que tinha gente buscando ele com interesse, somente porque eles tinham acabado de ser saciados pelo pão. Mas Jesus aqui se apresenta de uma outra forma para a gente, da forma que ele já, outra forma como ele está falando para os discípulos, né? Mas nós sabemos, que a gente já leu a Bíblia, a gente sabe que Jesus é o pão da vida. E aqui mais uma vez ele está dizendo para a gente buscar as coisas que são eternas, o pão da vida. Jesus é o pão que sacia, Jesus sacia absolutamente tudo na nossa vida. Jesus sacia o que nada, nenhum pãozinho de forma, nem um pãozinho francês, já que estamos falando de pão, pode saciar essa fome da nossa alma, essa fome, essa sede que nós temos. E muitas vezes as pessoas que não conhecem Jesus, elas vivem diariamente correndo atrás, sei lá de quem, para tentar preencher esse vazio da alma. Eu acredito que todos nós um dia já tenhamos passado por isso antes de conhecer Jesus. Eu mesmo buscava já contei várias vezes aqui na live, né, que eu não acreditava em Jesus, eu tinha horror a Jesus, eu não podia ouvir Jesus, esse nome, eu não podia ouvir falar de Bíblia, não podia ouvir nada disso, até que, né, sempre tenho até que precisei, e lá no fundo, amados, lá no fundo da nossa alma, quando a casa cai, quando não temos mais nada, todos nós lá dentro sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós, que zela por nós, que ainda que a gente tenha virado as costas para ele, rejeitado, fingido que ele não existisse, ele estava ali, ele estava com a gente. E naquele momento de dor, naquele momento que a casa cai, naquele momento que a gente acha que não vai conseguir sobreviver, ele está ali amorosamente, nos convidando para perto dele. Ele está ali amorosamente nos dizendo, opa, você não está sozinha, eu estou aqui com você. Calma, tem um novo começo, uma nova vida. E esse vazio que você sentia de ficar buscando, aqui em mim você encontra saciedade. Aqui em mim você encontra e você pode descansar. Chega de ficar buscando fora incessantemente e se enfiando num buraco cada vez maior. Chega, porque é em mim que você encontra a paz, é em mim que você encontra preenchimento para todos os seus vazios, é em mim que você encontra uma saciedade. E é isso que Jesus, em primeiro lugar, espera, queridos, que a gente busque a Ele. Ele. Claro que muitas vezes, queridos, a gente vai buscar Jesus, porque a gente lá no inicinho da minha história com Jesus foi assim.
Eu queria uma, duas, três coisas e comecei a buscar Jesus por isso. Mas logo no início, eu já fui sendo abastecida por Jesus, já foi me dando aquela fome, aquela sede. Eu orava dia, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu falava, por favor, eu quero conhecer esse Jesus que todos falam que sacia, todos falam que é amor, todos falam que transforma a vida, todos falam que é algo muito maior do que a gente pode imaginar, do que eu até hoje conheci. Eu quero conhecer. Mas eu achava que Jesus estava chateado comigo, porque eu tinha horror a ele. Eu debochava de Jesus, eu não queria saber de Jesus de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, ele está chateado. Está chateado comigo por causa dos meus deboches, por causa do horror que eu tinha a ele. Então Jesus, eu acho que Jesus é só para os outros. Jesus não é para mim. Mas dentro de mim, por isso que eu estou dizendo, queridos, lá dentro de nós temos uma certeza, uma força tão grande que eu sabia que eu tinha que permanecer ali. Ainda que os meus olhos carnais, humanos, estivessem me mostrando uma outra coisa, de que Jesus é só para os outros, porque afinal de contas as coisas que eu estava buscando, Jesus ainda não estava acontecendo, como se fosse assim, né, querido? Mas a gente entende que Jesus vai muito além do que um pedido de algo que a gente quer que aconteça na nossa vida. Querido, Jesus nos dá a vida eterna, Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador, Ele é nosso socorro, sempre presente em todos os momentos, inclusive na hora da adversidade. Ele não vira as costas e fala, beijo, tchau, fica aí, eu vou lá. Não, Jesus está ali com a gente o tempo inteirinho, queridos. Jesus morreu por todos nós, por amor a cada um de nós. O sacrifício de Jesus, a obra perfeita de Jesus na cruz, que depois ressuscitou ao terceiro dia, amados, nos possibilitou ter contato direto, acesso ao nosso Pai. A gente ora, Deus ouve, olha que privilégio, queridos, é um desfrute da companhia de Deus. Nós precisamos parar com essa coisa de vir com essa lista de pedidos. É claro, Deus sabe tudo aquilo que a gente precisa. Ele quer ouvir os nossos pedidos. Ele quer ouvir o que está dentro do nosso coração. Ele quer que a gente se alinhe com a vontade dele, porque a vontade dele é infinitamente melhor do que a nossa. Por mais que a gente trace um plano maravilhoso, o dele vai ser sempre muito melhor que o nosso. Porque ele já viu no meio do caminho, ele já viu o fim daquela história, ele já viu tudo, queridos. E sim, passamos por situações, sim, porque nós também precisamos amadurecer. Senão a gente fica ali naquele básico para todo sempre. Mas Deus quer profundidade no nosso relacionamento, intimidade com todos nós. Então, amado, Jesus não é só para os outros. Jesus é para você, sim. É para você também. Isso que um dia eu pensei, que Jesus estava chateado comigo por causa do horror que eu tinha a ele, por causa do deboche, que eu fazia bastante deboche com ele, que eu achava que Jesus estava chateado. Jesus não é como nós, queridos. Graças a Deus, né? Graças a Ele mesmo. Jesus não é como nós. Até porque, amados, embora que nem naquela época eu tinha horror a Jesus, eu debochava de Jesus, porém também Jesus já sabia o futuro, né? Ele já sabia o que estava por vir, ele já sabia que já eu estaria ali chorando e implorando para ele se revelar a mim, querendo conhecer ele acima de todas as coisas, que ele seria o meu número 1 na minha vida, no meu coração, que ele seria a grande alegria da minha vida, a razão do meu viver, razão da minha existência, a razão do ar que eu respiro, a alegria que me faz levantar da cama todos os dias, aquele que me abastece, que me faz querer falar dele a todo momento, a todo instante, para que as pessoas também conheçam esse amor único, inigualável, que só Jesus tem. E esse é o pão da vida. É assim que ele diz pra gente, eu sou o pão da vida. Ele é aquele que sacia absolutamente tudo dentro de nós. E vamos seguir aqui, queridos, porque a gente vê, depois que Jesus falou para eles, né, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Jesus está aqui nos ensinando que não é sobre fazer, é sobre crer. E quantas vezes as pessoas estão fazendo, de novo, mas não acredita em nada daquilo. Nem ela acredita nas coisas que ela está fazendo. Ela não tem essa convicção. Uma hora ela acha que Jesus está vivo, outra hora ela acha que não.
Uma hora ela acha que Jesus está ali firme com ela, outra hora ela acha que não. Queridos, andar firme no Senhor é ter certeza, porque nós temos. Deus se revela dentro de nós e nós temos certeza, simplesmente temos, porque temos. A gente não precisa ver, assim como a gente vê aqui na sequência. A gente não precisa ver para crer. Nós simplesmente recebemos essa verdade no nosso coração. E essa verdade é revelada no nosso coração. Nós sabemos porque sabemos. Ponto. E a cada dia o próprio Deus vai se revelando no nosso coração. Então Jesus aqui nos mostra claramente que não é sobre fazer, mas sim é algo sobre crer. Nós podemos pensar assim, é muito simples, é simples. Então basta ter fé em Jesus? Basta ter fé em Jesus. Mas não é fácil, queridos. Não é fácil a gente viver com uma fé absoluta no nosso Deus, confiando completamente no nosso Deus. Porém, a gente não pode desistir, não pode jogar a toalha. Por quê? Todas as vezes que Jesus diz pra gente que é possível, Ele mesmo sabe da nossa habilidade, Ele sabe o que Ele plantou dentro de cada um de nós. Então, se Ele disse é possível, ponto. Simples assim. O que a gente precisa fazer é andar conforme essa palavra. Tá difícil, a circunstância tá contrária, parece que não tem mais jeito, mas eu ando conforme a palavra da verdade, conforme o pão da vida me disse. E aqui Jesus disse, continua dizendo aqui, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então você vai para Jesus, você não vai ter fome, queridos. Você crê em Jesus, você nunca terá sede. Porque nós somos completos, nós somos abastecidos, nada nos falta na plenitude do nosso Deus. E de repente, nós somos abastecidos por aquele amor, por aquela alegria. Você fala, meu Deus, de ontem para hoje, qual foi? O que mudou na minha circunstância? Nada, ela continua do mesmo jeito. Mas eu escolhi crer, eu escolhi me aproximar de Jesus, eu escolhi aceitar a palavra dele no meu coração e eu sou abastecida, eu sou cheia desse amor, dessa alegria que vem de Jesus. E ele continuou aqui. Mas como eu lhes disse, vocês viram, mas ainda não creram. Jesus com a sua paciência ilimitada, né, queridos? Eles estavam ali vendo tudo que Jesus estava fazendo, mas ainda não estavam acreditando. E ele continua aqui no versículo 37, João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Daí a resposta. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estava buscando Jesus, que eu orava e achava da minha cabeça que ele estava chateado comigo, pelos meus deboches, pelo horror que eu tinha a ele, que Jesus era só para os outros, mas eu já sabia, eu tinha certeza que ele estava ali, que Jesus está vivo, que Jesus estava ouvindo a minha oração, porque eu achava que ele era só para os outros, ou seja, ele está vivo. Ou seja, Jesus está fazendo coisa por alguém por aí, ele está fazendo coisas por alguém. Ou seja, meu pensamento era, Jesus é só para os outros, ou seja, Jesus está vivo. Jesus está por aí fazendo as maravilhas, os milagres dele, através do amor dele, através da bondade dele. Mas é só para os outros, é o que eu achava. Mas aqui está a resposta. Veja, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, queridos, ele não vai rejeitar você. Não é porque de repente você estava fazendo barbaridades, como eu também fazia barbaridades por aí, que eu queria saber de tudo, menos de Jesus. Não é porque você fazia essas coisas que hoje você não quer mais fazer, que você vai buscar Jesus, que você acha que Jesus vai ficar chateado com você, que Jesus vai virar as costas ou que Jesus vai te rejeitar. Veja, todo aquele que o Pai me der virá a mim.
Então você foi para Jesus, você já sabe que você já é de Jesus. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jamais rejeitarei. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Aqui veja que Jesus não coloca aquele que está com a vida assim, assado, aquele que anda desse jeito, aquele que fala dessa forma, aquele que tem aquele comportamento. Não. Quem for para ele jamais vai rejeitar. Ponto final, não importa como está a sua vida, não importa. Mas a minha vida está completamente longe da Bíblia, a minha também estava, queridos. Todo mundo que vai buscar Jesus também está, e muitos buscam, e ainda estão, porque não estão buscando Jesus com os motivos certos. Não estão buscando Jesus com o coração. Estão buscando Jesus por interesse, estão buscando Jesus que querem falar em nome de Jesus, impressionar sei lá quem para arrancar dinheiro dos outros. Então não estão buscando Jesus, então não conhece Jesus. Não estão buscando Jesus da maneira certa, porque a própria Bíblia nos diz que quem busca Deus com todo o coração, encontra. E aqui Jesus está confirmando a palavra, que todo aquele que for para Jesus, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu mesmo, Jesus, Senhor Jesus, faz o convite para a gente todos os dias. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então venham a mim. Você está cansado, está sobrecarregado, você fala, chega, não quero mais essa vida para mim, não quero mais ficar correndo atrás do vento, não quero mais ficar colocando tudo em primeiro lugar na minha vida e deixando Jesus por último, do último, do último. Às vezes, quem sabe, eu lembro dele, e às vezes eu tenho preguiça, não quero nem saber, não quero nem falar com ele. Não, chega. Hoje é o dia de colocar Jesus no devido lugar na minha vida, que é em primeiro lugar na minha vida, em primeiro lugar no meu coração, até porque Jesus também nos ensina lá em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas que ele tinha acabado de dizer, que é as coisas que o ser humano normalmente quer e deseja, anseia, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo vai sendo acrescentado na hora certa, no tempo devido. Então, queridos, há um convite de Jesus para você. E o mesmo Jesus está dizendo aqui que quem for, quem buscar a ele jamais vai rejeitar. Então, não acredite nisso, de que Jesus é só para os outros. Jesus quer que eu ajeite a minha vida toda antes de buscar a ele. Jesus quer que eu passe a falar desse jeito, andar desse jeito, falar dessa forma. Queridos, quem vai ensinando isso pra gente é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai nos conduzindo, nos mostrando com doçura, com verdade, com disciplina, como que ele nos fez originalmente, qual que é a ideia dele para a nossa vida. E ele vai nos conduzindo com amor, não é com imposição, não é pé na porta, não é criticando o nosso jeito a cada palavra que a gente fala. Criticando a forma de vestir, criticando o cabelo, criticando a forma de falar, criticando o tom de voz, criticando a gargalhada, criticando sei lá o quê. Não, Jesus não é assim, queridos. Jesus não impõe nada, ele propõe, ele faz um convite. E ele, com amor, vai nos conduzindo, não as coisas fúteis do mundo, mas as coisas que realmente importam, as coisas que realmente são importantes para agora e para a eternidade. Então, queridos, Jesus jamais vai te rejeitar. E eu vou ler até mais uma vez esse versículo, que ele é muito lindo. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. Você não é rejeitado, você não é rejeitada por Jesus. Muito pelo contrário, você vai até ele. Ele vai estar sempre com você. E há um lugar, queridos, onde aquilo que a gente considera impossível aos nossos olhos humanos, Jesus nos mostra que é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Meus queridos, amados, preciosos, essa foi e essa será a nossa palavra do dia. Depois, se vocês quiserem tirar um tempinho para ler mais sobre Jesus, o pão da vida, tirem lá em João 6, do versículo 25 até o versículo 37. Meditem, leiam,
Reflita essa palavra, lembrando que a palavra de Deus é viva e vai falar com você e vai falar no seu coração. Não negligencie o seu tempo com Jesus. Não rejeite o seu tempo de oração e não rejeite o convite de Jesus, tá bom? Há um lugar de descanso, um descanso que a gente não pode encontrar nem dormindo 12 horas seguidas. Um descanso profundo que é em Jesus. Amados, queridos, preciosos, agora sim, obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. Queridos, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia, nossa porção perfeita para esse dia de hoje. Então esse não é mais um dia, esse é o dia. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegre-se na presença gloriosa de Jesus, que Ele está aqui comigo e Ele também está aí com você, tá bom? Um beijo até amanhã em nome de Jesus. Joema, querida, amém, minha querida, que você tenha um dia cheio, cheio, cheio de paz e alegria. Em nome de Jesus, Rosângela, Márcia, Vani, amém, Rosângela. Eu que agradeço, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Emily, Mário, Caroline, Fábio, Ocineide, Nájila, bom dia, minha querida Yara, André Luiz, Tiago, Diogo, Dr. Bruno, Rogerinho, Jennifer, Davi, amém, querida, obrigada. Ediane, Mauro, Renato, Joelma, Yara, obrigada, minha querida, pelo seu amor, pelo seu carinho. Ulice, Eudinha, Paulo, Luciana, Silvânia, Fê, tudo bom, amiga? Oi, Carolzinha, tudo bom? Que bom você aqui com a gente também. Valdinei, Dani, Clarice, Grazi, Ronaldo, todos vocês queridos que estiveram aqui, muito obrigada e até amanhã. Em nome de Jesus, mais uma vez eu digo, como é maravilhoso a gente poder falar o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes.